que está nos acompanhando, ele comunica sua ausência por motivo de trabalho, e também alguns irmãos que estão acompanhando. Deus abençoe a todos. Eu gostaria que o Mandailde viesse aqui dar um bom dia. Hoje é o aniversário do irmão Adailde, 70 anos. Ei, Mandailde, falta só 18 para mim chegar lá. Não sei se eu chego, não. O rápido está mais perto do que nós pensamos, não é? E gostaria que ele desse um bom dia para nós, falasse um pouquinho do que tem sido esses 70 anos nessa dimensão humana abençoada, né, Mandailde? Porque a vida só é ruim, só é dura para quem não tem Jesus, né? Para quem tem Jesus é boa demais, né, Mandailde? Fala um pouquinho para nós aqui. Né? Então, pode chegar aqui, mais para perto aqui, bem então, pertinho do microfone aqui, que o senhor está sendo filmado. Para mim, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Amém. Pelo privilégio de poder viver até 70 anos, né? Glória a Deus. E quantos milhões de homens e mulheres já foram embora, não vivem mais. E se partiram em Cristo, bem-aventurado. E o pior de todos, aqueles milhares que foram sem Jesus. Essa que é a coisa mais dura, mais doída. Mas para mim, como filho de Deus reconhecido, eu já sou um filho de Deus reconhecido. O diabo queira ou não, problema dele. Que se lasque para lá. Mas que eu já sou um filho de Deus. Lá na mensagem, a era de Esmirna, no parágrafo 130, o irmão Brana fala que tem filho de Deus que demora a reconhecer que ele é um filho. Leva prova, tempos e tempos, passa por tantas coisas para ele reconhecer que é um filho de Deus. E eu, pela soberana graça de Deus, eu me batizei em 76 e tive um tempo de muita luta e que até me afastei um pouquinho da mensagem. Mas Mandei, desculpa interromper o senhor um pouquinho, vamos conversar um pouquinho? Nós estamos na escola dominical e o senhor é um homem experiente aí na mensagem. Já há quantos anos que o senhor está na mensagem? Que o senhor se batizou? 76, 20 de junho de 76. Então nós estamos aí para mais de 50 anos, ou 40 e pouco? 40 e poucos anos. 6. Tem alguns anos. Uns anos. 46 anos. Quando o senhor se afastou o senhor já era batizado na mensagem? Batizado na mensagem. Fala um pouquinho da sua experiência. Vale a pena voltar, vir para a igreja, depois voltar, ir lá? Boa pergunta. Ir lá no Chiqueiro de Porto. É verdade, lá no Chiqueiro, lá no Egito. Vale a pena voltar para comer o velho pão? Olha, uma coisa é certa, é assim, como Noemi, ela sendo uma filha de Deus, Deus não queria que ela saísse daquela posição da terra que Deus estabeleceu. Sim. E ela, por ter saído da onde Deus falou para não sair, tomou muito prejuízo. Muito. Então é o que sucede comigo, que sucedeu comigo nesses 2 anos e pouco que afastei da mensagem. Tomei vários prejuízos enormes, mas para voltar novamente à minha terra, que é a mensagem. Então nessa volta, com grandes prejuízos, mas ali foi para Deus me mostrar muita coisa, para me reconhecer o que eu sou. Então, quando eu percebi que Deus me deu, é a pior coisa que uma pessoa que seja filho de Deus, que ele faz para a vida dele, é afastar da mensagem. Não existe nada tão ruim que um ser humano deve fazer, é se recuar da mensagem. Nunca se deter por nada. Sim. Da mensagem não se detém por nada. Então, nesse período que o senhor esteve na mensagem, até o senhor ir lá, voltar, foi um momento assim, o senhor sempre teve aquele momento de altas e baixas,
luta de um lado, luta de outro, problema de um lado, problema do outro. O que levou o Senhor a voltar? A gente sabe que é o diabo, é claro. Claro. Mas o que foi que o senhor lembra assim? Lembro. Eu vou deixar de ir na igreja. Sabe uma coisa? Eu não vou com a cara do pastor mais, não vou com a cara daquele irmão. Foi isso que foi que eu... Um pouco, quando nós viemos no começo, em 76, 74, assim, esse tempo, tinha poucas pessoas da mensagem. Bem pouquinha gente da mensagem, principalmente aqui em São Paulo. Estava começando ali na Rua Jolie, aqui um grupinho ali de como se fosse essa igreja aqui, ó. Aí um pouquinho mais, umas 20 pessoas, assim. E não tinha mais para você ter companheirismo, porque o companheirismo é uma arma maravilhosa de Deus para ajudar uns aos outros. Sim, então eu ia no sim. culto e o diabo amontoado. Falei, você não é eleito, os outros estão certos, você é errado. Olha lá, não sei mais o que. Olha os seus defeitos. E aquilo foi amontoando, batendo. E eu entrava de véu adentro no mato para orar. Eu lendo a mensagem de véu adentro e orava. E eu falei, eu não estou desse jeito, eu não estou desse jeito. Aí o diabo aproveitava e falava, olha aí, só os outros são certos. Você, ó. Que é um então baita ele começou fanfarrão. a falar, né? Na mente. Começou a falar que aqui está a maior batalha jamais pelejada. É na mente. Está na nossa mente. O diabo vem e fala aqui, né? Então, quando a pessoa para dar ouvido a ele, ela vai só decaindo, Foi o que sucedeu comigo. não é? Mas assim, e foi isso o motivo que ele é especialista mesmo. Ele pega o Mombrano disse que às vezes o nosso espírito fica tão rebelde que nós chegamos a pensar que nós não somos eleitos, né? Então o diabo vem e começa a dizer assim, tá vendo, não vale a pena você ir no culto, não vale a pena você orar, não vale a pena você ler a Bíblia, não vale a pena você jejuar, não vale a pena... Tudo isso é mentira do diabo. Exatamente. Porque tudo vale a pena na vida de um cristão, até as nossas fraquezas valem a pena, as nossas falhas, os nossos deslizes, as nossas escorregadelas que às vezes nós damos e muitas, na verdade, né, como o Brana chegou a dizer, que ele se apostatava 10.000 vezes por dia, não é isso? Então, nos começos, a gente não lia muitas mensagens, inclusive nem tinha essas mensagens assim de livro, era umas planilhas que a gente pegava lá, só lia assim, folhas e folhas. Postilha. E aí a gente nessa batalha e acabou e escorregando e dizendo, mas será que é isso mesmo? Eu vou parar. Aí parei por um pouco de tempo para tomar grandes prejuízos. Agora na volta, quando Deus mostrou, falou, você tem que voltar, tirou tudo. Aí foi tirando carro, tirando não sei o que, tinha carro novo, foi jogando tudo a zero. Inclusive essa é uma característica do verdadeiro cristão, né? Porque a saúde ficou a zero, tirou emprego, tirou o carro, tirou tudo, e tirou a família e parou tudo. Mas quando Deus, eu ouvi o pastor Joaquim, dá uma olhada, a irmã Marli Gomes, olha a experiência, a irmã Marli Gomes, aí nós, quando eu afastei os três juntos. Senhor, aí, a sogra e a esposa. E a esposa. E ali nesse período, gente, foi uma coisa interessante, quando Deus começou a tratar comigo, aí quem lembrou primeiro da mensagem foi a irmã Marli. Ela simplesmente falou assim, ela falou, olha, Adaildo, vai no médico. Eu falei, o que eu estou sentindo é só Deus, mais nada. Uhum. Aí ela pegou e ouviu a mensagem, Rádio Mulher. Ela ligou o rádio na Rádio Mulher, nesses tempos era às 4 da manhã, e tinha noite. E ali eu deitado, fiquei de cama 6 meses, não se levantava para nada. Doente? Não doente, mas espiritualmente morto. A pessoa afasta da mensagem e morre. Sem ano para nada, podia jogar, e o diabo fazendo, você vai morrer, vai morrer. Parecendo aquela folhinha seca, né? Quando ventava, levava. Aí, 6 meses ouvindo a mensagem. E aí deixou o radinho perto de mim. Ali foi ouvindo. Quando amanheceu uma manhã, algo dentro, falei, vai na igreja. Aí, à noite, eu falei, amanhã eu vou na igreja. Aí todo mundo se assustou. Ela falou, vai? Eu falei, vou. O cabelo desse tamanho, um lixo, tudo vira um lixo. Era Arapuca. Tudo vira um lixo. A pessoa afastar da mensagem, deixar Cristo, que deixar a mensagem é deixar Cristo.
Você nunca deixa Deus. Essa mensagem é Deus. Quando a pessoa se afasta para qualquer lado, e principalmente desse companheirismo que Deus estabeleceu nessa nação, você está deixando Jesus Cristo. E aí então, desde aquela hora que eu fui lá, eu cheguei lá na Rua da Figueira, o pastor Adil, logo o inimigo já falou: olha, é um menino, novinho, mais novo que eu sou, bem novo. Falou: olha, você vai reconciliar, mas é um menino. E eu já cheguei e falei: eu quero me reconciliar. Mandei escrever lá: eu quero me reconciliar. Era o pastor Adil que já estava lá? Aí, quando ele tomou o púlpito, um rapaz, pastor Adil, um menino, parecia um jovem. Ah, o senhor está falando dele lá. Em 79. Aí, quando o diabo falou: é um menino, não é pastor, um pastor, um menino. Aí eu falei: O senhor tocou no assunto importante aí, irmão Dailde, que as pessoas confundem o ser humano com ofício, né, ministério. Lá no Velho Testamento, crianças de 6 anos de idade assumiam um trono lá, né, irmão? do rei, né? Rei, se tornava rei. O pai partia, o filho. Então isso aí é muito... Ele tocou num assunto interessante, da pessoa saber separar o que é o homem e o ofício. O ofício não tem idade. Não tem idade. Não é? Não tem idade. Aí então o pastor Adil falou assim: ó, tem um irmão que quer reconciliar. Aí vem na frente, irmão Adailde. Aí eu fui e me reconciliei. E desde então, a decisão era essa: vivendo ou morrendo, deitado na porta, se alguém pisar em cima, se o que for, jogar a mãozada do que for, nunca mais sairei daqui. E desde então, nunca mais faltei um culto, gente, nenhum culto. Eu tenho essa experiência comigo para louvor de Jesus Cristo. Nenhum culto. Se eu tenho que tomar 10 conduções, eu ia todos os cultos que eu pagando as 10 conduções, mas nunca mais faltei um culto e lia todas as mensagens que apareciam e que chegavam até mim. E Deus foi me fazendo uma pessoa firme. Lia e lê, né? Lê, hoje muito mais. Hoje muito mais. Na sua experiência, Mandaildo, com tanta fartura que nós temos hoje, de mensagem, Bíblia, tem DVD, CD, pendrive, internet 24 horas. Na sua visão, o que leva um cristão a fracassar hoje? É claro que o senhor já mostrou que é o afastamento da pessoa de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Às vezes, quando a pessoa está em pecado, ela começa a se afastar. E é tudo que o diabo quer. A pessoa, quando está doente, ela procura o quê? O médico. Não é isso? Isso. Embora tem uns que não procuram, morrem em casa. Tem uns que tem isso. Teimosa, às vezes morre em casa. Tem crente que é assim também, não procura Deus, nem em casa, nem na igreja. Aí daí a pouco está morto. Então, mas assim, o que o senhor vê mais assim, o motivo da pessoa fracassar na fé, com tanta fartura que a gente tem? Será que é falta de novo nascimento? Na visão do senhor, o que é? Em primeiro lugar, falta a pessoa o novo nascimento. O novo nascimento, ele sendo estabelecido numa pessoa, ele deseja ardente mais do Espírito Santo, porque o novo nascimento é o Espírito Santo. Inclusive, desculpa, nós estamos conversando, não atrapalhar. Inclusive, irmão Brando disse que quem tem o Espírito Santo, ele quer mais. O tempo todo. Então, quando uma pessoa recebe o novo nascimento, ele não vai se achar que já está cheio, cada vez ele quer mais, ele quer estar nos cultos, ele quer estar orando, ele quer estar lendo, ele quer estar testificando de Jesus, aonde quer que seja, ele quer ser uma testemunha de Jesus Cristo. E só o Espírito de Cristo numa pessoa leva a pessoa a agir dessa forma. Quando o Espírito do Senhor está numa pessoa, ele age de acordo com as Escrituras. Todo lado que ele vai, ele quer falar bem um do outro, não tem tempo para mexerico, não tem tempo. Eu desafio uma pessoa a dizer que é cheio do Espírito Santo e está com a língua estirada em alguém. Duvido, de forma nenhuma. Então é isso. Então, à medida que a pessoa não tem, falta ali o Espírito Santo, aí o diabo fala: não lê hoje não vai no culto não, deixa esse culto para depois, aí você tem que fazer não sei o quê, para que orar? Não sei. Então a função do diabo é tirar a oração,
ler a palavra e vir aos cultos. Tirou essas 3 coisas de um cristão, de uma pessoa, ele está decaindo. Tá Vira o congelador. vai virar um freeze. Até a hora que ele fala, não vale a pena seguir essa mensagem. E sendo que a mensagem é Deus. É só isso, meus irmãos. Eu simplesmente sou um adorador. O parágrafo 4 da mensagem é a imagem de Cristo. Aquilo é para mim. O meu maior desejo é ver Jesus Cristo glorificado e trazer almas para Cristo, nem que seja com uma florzinha, dando uma palavra de amigo para um irmão. No Belenzinho, para você ter uma ideia do que sucedeu com o irmão, veio do lado do Nordeste. O irmão estava prestes a desviar da mensagem. E ele falou para mim. Aí, quando ele falou, hoje não vou mais, nunca mais. Quando terminou o culto lá no Belém, uns 10 anos atrás, eu vim lá de perto do púlpito e abracei o irmão e chorei junto com ele. Nunca mais aquele irmão foi fraco. Um abraço. Curou. Nunca mais foi fraco. Quando ele me veio, disse, irmão, presta a morrer, o senhor saiu de perto do pastor Azil. E me abraçou e falou, irmão, Deus te abençoe. Desde então ele foi firme, nunca mais foi fraco. O irmão Branham disse que um abraço, ele cura. Peraí. Fica um pouquinho, pode chorar aqui mesmo, não tem problema não. O irmão Branham disse que um abraço, ele cura. As pessoas deveriam, irmão Adailde, se espelhar em quem realmente está na mensagem, no centro, está vivendo uma vida cristã, não se deixar ser levado por influências que não tem como você não ir para a mensagem e para a Bíblia. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Então, se nós estamos juntos, conheço o senhor há mais de 30 anos, né, desde 1989, sempre foi esse homem, e que Deus o preserve, né? E Deus o preserve, é Deus. Irmão Luiz quer perguntar ao senhor, alguém quer fazer alguma pergunta para o irmão Luiz? Se alguém, irmão Luiz, irmão Daílde? Não, irmão, vamos conversar, não tem pressa não. Isso. Vou fazer um pequeno comentário aqui, que o irmão Adailde abordou o novo nascimento. E o novo nascimento é uma coisa espiritual. Aqui nós estamos, além de estarmos em família, estamos entre pessoas espirituais aqui, que sabem que quando o irmão Adailde afastou lá, depois de todas as experiências que ele teve, firmou ele na palavra de tal maneira que o inimigo não consegue mais separar ele da vida espiritual. Porque às vezes a pessoa vem na igreja, tudo isso, e a pessoa não percebe, convive com o natural, com o espiritual, mas não percebe. Nicodemos, quando foi visitar Jesus de noite, ele ficou com aquela vergonha, né, que ele não podia ser visto. Foi de noite, né? Foi de noite, procurar Jesus, e Jesus, já sabendo de tudo, né, quando Jesus ouviu a conversa dele, ele falou, necessário você é nascer de novo. Né? E ele não entendeu, mas como é que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Já estou velho, como é que eu vou entrar de novo e sair para me nascer de novo? Aí Jesus pegou e falou uma pequena parábola. O vento vai e vem, falou uma coisa assim, né? E ele não entendeu nada. Aí Jesus falou, se você não entende essas coisas do vento, esses exemplos que eu estou te dizendo aqui, que são coisas naturais, como é que você vai entender as espirituais? E o novo nascimento é uma coisa espiritual. Como este culto é uma coisa espiritual, então o poder que nós recebemos aqui, né, o novo nascimento é uma coisa tremenda. Eu só nasceu de novo, às vezes você nem percebe, tem pessoas que nasceu de novo e não percebe que nasceu de novo. Eu me lembro, nunca me esqueço, contei para minha esposa, que quando eu fiquei um domingo inteiro lá na Rua da Figueira, o pastor Adil falou, olha, esse domingo nós vamos ficar o dia inteiro buscando o Espírito Santo. Eu fiquei o domingo inteiro, à tarde, saí cansado do culto. Falei, mas parece que não aconteceu nada, né? Só que foi passando os anos. Aí quando você olha lá atrás, você fala, volta no destaque da irmã de cor lá. Eu não sou mais aquele que eu era. Eu estou aqui ainda falhando, caminhando, mas eu não sou mais aquele que eu era.
o inimigo me respeita. Ele sabe, né? Quando uma pessoa se torna firme nessa mensagem e não arreda o pé para nada, como diz o irmão Adailde, o inimigo te respeita. Inclusive o Satanás sabe, né, irmão? Ele sabe disso. Inclusive, os filhos disseram falar, né? Ele disse assim, eles queriam imitar Paulo, né? Ele falou assim, o Deus de Paulo eu conheço, mas vocês... Eu conheço Paulo. E conheço a Paulo e conheço Jesus. Aí voou nele. O diabo, ele pode avançar sobre um cristão, mas ele volta. É verdade. Ele volta. Ele volta. Né? Continue. E uma das grandes evidências de quando uma pessoa tem um novo nascimento, que ele tem o Espírito Santo, está firme nessa mensagem, é que ele passa por batalhas terríveis. Passa o trem, o inimigo vem com o trem por cima de você e você voa para todo lado, mas daqui a pouco você está em pé de novo, no culto, está orando, está lendo a mensagem, está firme. Exatamente. E aí, tem prazer de vir na igreja. tem prazer de vir na igreja. E aí essas coisas vão, aí voltando no companheirismo que o irmão Adair falou, quando você tem companheirismo com pessoas desse nível, que luta com o inimigo dia e noite, você se fortalece de uma tal maneira, isso é bom demais. Eu me sinto tão bem quando eu chego nessa porta, só de ver os diáconos. Então, deixa eu falar aqui um negócio. Pode usar isso aí, por favor. Então, meus irmãos, a pessoa quer ser um bem-sucedido, é só ficar com a mensagem. Amar-vos uns aos outros e seguir em frente, vivendo uns para os outros. O que mais vale a pena nessa vida é o quanto você possa viver para alguém. É o que mais vale a pena. Inclusive, isso é vida eterna, né, irmão? Irmão Vida eterna, disse o irmão Brana, é viver para os outros. Ele disse, a maior emoção que o irmão Brana tinha não era ver um cego enxergar, um paralítico andar, um surdo ouvir, um mudo falar. Ele disse, a maior emoção que ele tinha era viver para os outros. Essa era a maior emoção que o irmão Brana tinha. Essa é a maior emoção que eu quero ter também. É viver para os outros. Essa é a emoção que essa é grande demais. Está dentro de cada um de nós, né? Já que nós estamos em família, em culto de companheirismo, Sim. Então eu vou continuar falando um testemunho aqui. Pode falar. Exemplo, quando foi para suceder essa coisa horrível, essa pressão monstra que veio sobre essa nação, sobre os irmãos dessa mensagem. Em 2019, o senhor estava lá naquele encontro, quando o pastor Joaquim foi falar, o seu novo ministério, aquela unção que desceu, seu novo ministério. E eu fui até lá, peguei na mão dele, do pastor Joaquim, e trazendo uma bênção para a minha família. Eu queria uma bênção para a minha família. Imagino que depois dessa vez que sucedeu, né? Tudo bem, coisas muito grandes. Agora, o pastor Joaquim pega e fala assim, isso não vai ficar assim, virá uma peneirada, virá uma peneirada. E um mês antes dessa coisa horrorosa que atingiu milhares, centenas de pessoas por aí, que esbagaçou, virou farelo, eu vi, Deus me mostrou um mês antes, vindo uma montanha, escorregando uma montanha, com árvore, com tudo tombando, virando farelo, esmagando e passando perto de mim, aqueles farelos, e como fossem pessoas, e as árvores virando e caindo tudo, e eu aqui numa quininha de um lado e aquele virando tudo farelo. Aí um mês depois, explodiu o lixo aí pela internet. Quando chegava até mim, simplesmente eu falava para vários irmãos, falei, irmão, o senhor perdeu a mente, você não está bem. Eu falava diretamente. Falei, o irmão não está bem, é melhor você orar que você perdeu a mente. Você falar uma coisa dessa de um homem como esse, você, está faltando seus parafusos, você não está bem. Aí passava, aí alguém começou de me tirar do meu contato, todos que falavam alguma coisa comigo, que eu falava certas coisas fortíssimas, eles digitavam. Foram deletando o senhor, Foi né? deletando. Bloquearam. E aí que o irmão David fez? Eu fui orar pelo pastor Joaquim. Deus me levou 40 dias de jejum. Isso é para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém. 40 dias de jejum em favor dele, 40 dias de jejum em favor da minha família, e mais 7 em favor do encontro que ia começar em abril. São 87 dias de jejum. E ali a glória e o louvor pertencem sempre a Jesus Cristo. Mas desde então, Glória a Deus. não tem no mundo
um demônio que possa dizer assim: olha, essa mensagem não é de Deus, esse profeta é de Deus. Aí fala, você já atrasou muito, está atrasado demais. Chegou atrasado. Então é isso, meus irmãos, nós somos dessa mensagem, a mensagem é nossa, a mensagem é Deus, Deus é nosso e nós somos de Deus. Amém. Viu? Então que Deus abençoe meus irmãos todos, cada um. Eu amo a cada um, e se eu amo a todas as pessoas, me imagino os irmãos. Entendeu? Jesus fala, faça bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Da fé. Amém. Lembrando aí nessa palavra do Senhor, o irmão Brana disse na mensagem respeito. Se você não respeita o homem, respeita o ofício que está sobre ele. Exatamente. Por causa do ofício, irmãos, tem gente louco, que ficou louco por causa da bendita ou maldita língua. Então, tem uma... Tá louco, a ponto da pessoa não crer mais nem no irmão Brana, e a coisa virou, virou palavras. Tem irmãs doentes, pastores doentes, famílias despedaçadas por causa da falta de respeito. Pessoas que faltaram com respeito. Irmão Brana nos ensinou nós respeitar até um cachorro na rua, respeita. Não mexe com ele não, ele está ali, não mexe com ele não. E a Bíblia então, diz... se nós devemos respeitar um cachorro, que é o animal mais baixo da Bíblia, imagina um ser humano. E um ministro. Um ministro. Olha só. Então a gente está vendo aí as consequências. Eu dou graças a Deus, porque eu nunca desrespeitei nenhum ministro. Até os que se fizeram de ministro, porque tem pastores que são vindicados, né? Foram chamados, e tem pastores que se fizeram pastor. Eu respeito. A Bíblia diz que uns pregam por inveja, por isso, por aquilo, mas contanto que anuncia o evangelho, pronto, essa é a centralidade que a mensagem vem colocar nós. Aquele lá é isso, não tem problema não, ele está pregando o evangelho. Só que Deus não se deixa escarnecer. Não. Deus não se deixa. Não se deixa. E aí já é aí já é um negócio dele, não é isso? A nossa parte nós temos que fazer é respeitar. Deus não perde nenhum dos eleitos. Não. Então, quando a pessoa falta com respeito, e isso não é só com o ministro, não, irmão, é na irmandade no geral, entendeu? É no geral, porque Deus está em cada um de nós. Exatamente. Desde a lavadeira de roupa, o servente de pedreiro, o varredor de rua, até aquele que está no cargo mais alto, né? E não devemos esquecer de uma coisa, que Deus sempre habitou e habita na simplicidade. Não é verdade, irmão? E o homem é o agente de Deus. Quer fazer alguma pergunta, irmão Daíde? Quer mais falar alguma coisa, irmão Luiz? Quer falar no microfone, irmão? Vem cá. É doído. Exatamente. O prejuízo é grande, né, irmão? Mas Deus não perde, e né? Deus permite. Depois de depressão, eu fiquei doente, tudo que o senhor falou. Acabou comigo, acabou com família, e era só, o diabo ele faz assim. Mas, graças a Deus. Então, como um filho de Deus, uma filha de Deus, como não se perde, Deus permite que é para a gente dar valor ao que nós temos. Nós temos a mensagem é Deus. Então, quando a gente está muitos relapsos, vai tomando de qualquer forma, achando que a gente é alguma coisa sem ser nada, e não põe Ele, que é o tal, na frente, então Deus permite que é para a gente aprender a dar valor ao que nós temos. O que nós temos é Deus, gente. Nós temos a mensagem. E bem-aventurado quem tem um pastor que prega essa mensagem dessa forma que é pregada aqui. Isso aí, traz honra a Jesus Cristo e fortaleza ao seu povo. Entendeu? Eu fiquei com dinheiro, pastor, e quando
Viu? Não vi nada que falasse da mensagem. Até o dia que ele entendeu uma fitinha assim, Vem aqui, irmão, vem cá. falava, volte à igreja. Volte para a igreja, irmão. Já É. estava esperando. É. Aí eu falei, eu vou para lá. Vou buscar no banco, vou lá no banco. Amém. E aqui está a senhora, né? Graças a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas pelas essas vidas. Glória a Deus. Parabéns. 70 anos de vida hoje, hein? Eu quero que todos os jovens ficar velho, fiquem com essa qualidade de ousadia, tá? Amém.